O Ival pediu para avisar que ele está com essa carregada. Bom, é o seguinte, eu estava até olhando assuntos em emento do curso de vocês, da nossa matéria, e a gente acabou até na última aula ultrapassando até o assunto. Eu falei mais do que deveria. Ou seja, resumindo, a gente já tratou de todos os assuntos do semestre, que seria do crime de homicídio até o vilipêndio. A gente foi até mais além, né? Mas como é conhecimento, conhecimento nunca é demais. Eu fiquei me perguntando o que é que a gente poderia fazer hoje e me lembrei que tem um ponto. Então, aí só para pontuar, a gente vai fazer a avaliação dia 15/6, certo? Então anotem aí e até passem para os demais colegas, que é logo quando começa o período de prova, de avaliação. Então, dia 15, certo? A gente tem aí hoje 25, 1 e 8, mais 3 encontros, certo? Eu vou buscar atividades para a gente fazer, enfim, utilizar. Então, só repetindo, a avaliação 15/6. A não ser que vocês queiram fazer logo antes, certo? Aí seria algo de comum acordo, já que a gente conseguiu falar do assunto todo. O que é que vocês acham? Professor, eu acho que a gente poderia dar uma sugestão. São as atividades aí do grupo e a gente fazer essas atividades e fazer umas revisões. Interessante aí. Antes da prova. Concordo com o Cláudio aí. Eu iria falar justamente isso aí, Cláudio, para a gente ir aprimorando melhor mais os assuntos, as atividades e no final aplicar a prova. Pronto. Então fica mantido dia 15/6 a avaliação, certo? Alguém lembra até onde a gente foi na primeira avaliação? Quais foram os assuntos? A primeira avaliação? A primeira avaliação. Eu não lembro. Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. Professor, eu tenho anotado aqui que foi até o artigo 156. Então, deixa eu abrir o Código Penal aqui. A avaliação parece que não foi no dia 20/4? 56. Então, anotem aí, vou até anotar aqui também. Assunto. Segunda avaliação. Do 157 até o 233. que é o vilipêndio, né? Terminou no 233. Não, a gente foi até mais além. Muito mais além. É até o 212. 212? O que a gente passou pelo 288 foi isso Não, mesmo. passou no 233, não? Não, paramos lá, mas esse é isso. Aí já não é matéria, não seria a matéria de vocês, entendeu? Ah, entendi. Porque é dividido. Então é até 212, né? Até 212, entendeu? Entendi. Eu falei até demais. Mas beleza, é sempre bom.
Então, Vai do do 157 até onde até 212 do Código Penal. Beleza? Do CP. Bom, aí o que é que eu pensei? Eu estou dando aula para uma turma de teoria geral do direito penal, que foi exatamente uma das matérias, eu acho que foi a do primeiro semestre logo, que vocês tiveram comigo, que é a parte geral lá, que a gente vê tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade, concurso de pessoas. Salvo engano, agora vocês tem matéria comigo e com a linha, Isso, que é a teoria da pena, né? Teoria da pena. Aí, o que é que eu pensei aqui? Lá, que já está incorporado nos assuntos do pessoal do primeiro semestre agora, que tem a teoria geral da pena, tem um dos tópicos que é sobre o pacote anticrime, as modificações que o pacote anticrime trouxe na legislação tanto penal como na legislação processual penal e na lei de execução penal, certo? E como está lá, e vocês, como tiveram a matéria antes da modificação legislativa, eu imaginei que seria uma boa a gente tratar sobre essas modificações, já que vocês não tiveram a oportunidade de tratar. Então, seria uma forma de atualização, certo? Eu vou falar de algumas modificações do direito penal, do direito processual penal. Posso falar até de algumas modificações da lei de execução penal. Então, primeira coisa importante em relação ao pacote anticrimes, né, que é a lei 13.964 de 2019, certo? Ela foi promulgada em 2019 e passou a 24 de janeiro de 2020, certo? Então, ela passou a ter vigor, a ter vigência, a surtir efeito, né? Vocês sabem que a lei pode ter um período de vacatio legis, né? Que ela é promulgada para as pessoas poderem se adaptar, se prepararem para essa nova legislação. O pacote anticrime, embora tenha feito modificações significativas no ordenamento jurídico especial na área de direito penal e processual penal, teve um período de vacatio legis relativamente curto. Tem uma mescla de modificações, tanto é que o pacote anticrimes mudou o Código Penal, mudou o Código de Processo Penal e mudou a Lei de Execução Penal, né? Então, foram várias modificações. Como envolver uma série de... Como é natural nas modificações legislativas, uma série de discussões ideológicas mesmo, de ideologia, né? Correntes que defendiam o endurecimento do direito penal, correntes que defendiam um movimento mais garantista, enfim. E o pacote anticrimes acabou sendo essa dicotomia, né? Pontos que são, digamos, mais severos. Só a título de exemplo, a questão da progressão de regime, né? Modificou substancialmente os requisitos para modificação, para progressão de regime. O sujeito sair do regime fechado para o regime semiaberto, do semiaberto para o aberto, né? Trouxe várias modificações. Em relação a isso, a lei anterior, né, a lei de execução penal, em relação à progressão de regime, era muito mais branda, né? E endureceu, o pacote anticrimes endureceu. Por outro lado, trouxe, por exemplo, a figura do juiz de garantias, né, que era uma solicitação, um apelo forte dos doutrinadores, das correntes mais garantistas, né, dessa questão da imparcialidade do juiz, enfim. Então, foi uma mistura de ideologias, não foi necessariamente, tanto que vão ter pontos aqui que, no meu ponto de vista, eu vou entender que foram positivos, e também vão ter pontos que eu vou entender que, de certa forma, foram negativos, que podem configurar um verdadeiro retrocesso, certo? Inclusive pontos que acredito até que possa ser considerado inconstitucional um pouco mais para frente, beleza? Bom, em relação ao Código Penal, eu começo com a modificação
de um assunto que vocês, uma implementação ou complementação de um assunto que vocês viram comigo, que foi uma excludente de ilicitude. A gente tem, eu falei isso para vocês, né? Na teoria mais aceita, a teoria analítica do crime. O crime se divide em fato típico, também chamado de teoria tripartite, tri de três. É a teoria mais aceita, certo? Mas não é a única. Há quem defenda uma teoria bipartite, mas a que prevalece, a que tem maioria na corrente doutrinária tripartite, ou também chamada de teoria analítica do crime. O crime se divide em fato típico, antijurídico e culpável, certo? Na tipicidade a gente viu a tipicidade material e a tipicidade formal. A tipicidade formal nada mais é do que a subsunção do fato a uma norma penal. É você pegar um fato que aconteceu e ver, em outras palavras, se ele se encaixa aquele tipo. Se houver um encaixe, por exemplo, um furto, subtração de coisa alheia móvel. Se houve, de fato, uma subtração de uma coisa alheia móvel, ou seja, João entrou na sala, subtraiu o celular de Pedro. Bom, João subtraiu uma coisa alheia móvel de outra pessoa, se encaixa perfeitamente ao tipo penal do furto, então há tipicidade formal. A tipicidade material é quando há ofensa efetiva a um bem jurídico. Que bem jurídico? O bem jurídico tutelado pela norma, né? Eu falei do furto, o furto tem como tutela, como proteção, o patrimônio, né? Então, não basta que haja a subsunção do fato, é necessário também que haja na conduta ofensividade, real ofensividade, certo? No ponto, a antijuridicidade, né? Em alguns países, a ilicitude e antijuridicidade são palavras que têm significados distintos. No Brasil, possuem o mesmo significado. Ou você chama de ilicitude ou você chama de conduta antijurídica, antijuridicidade, contrária ao direito. Por quê? Porque é possível que um fato seja atípico, mas permitido pelo direito. Daí nascem as excludentes de ilicitude. As excludentes, ou seja, as causas que excluem, afastam a ilicitude, ou seja, a conduta contrária ao direito. Ela passa a ser permitida. Se ela não é mais contrária, ela não é antijurídica, ela é permitida, né? A gente tem condutas, ou melhor, excludentes de ilicitude gerais, que estão no Código Penal. Nós temos excludentes de ilicitude específica, que pode ser uma específica a um determinado crime. Por exemplo, um aborto permitido pela legislação penal. Esse é um exemplo de excludente de ilicitude específica, né? Quando o médico pode fazer um aborto para salvar a vida da parturiente, ele está abarcado por uma excludente de ilicitude específica do crime de aborto, certo? E a gente tem as excludentes de ilicitude que a gente chama de supralegal. Não está na lei, mas é aceito nas doutrinas e na jurisprudência. Há exemplo a quem chama que o consentimento do ofendido, naqueles casos em que há a possibilidade do consentimento, ou seja, em que o direito ali é disponível, ele pode dispor do direito, esse consentimento se caracterizaria por uma excludente de ilicitude supralegal, né? As excludentes de ilicitude previstas no Código Penal e chamadas de gerais são o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito, né? E aí a modificação de todo esse rodeio para falar de uma modificação, não necessariamente uma modificação, mas uma inclusão que foi feita no Código Penal. Isso é importante, que, por exemplo, para quem quer fazer concurso e tal, normalmente quando há modificações legislativas, as bancas de concurso gostam de explorar porque é assunto novo, né? E nem todo mundo está por dentro. Dentro da legítima defesa, que é quando você está lá no artigo 25 do Código Penal, né? Quando você, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente. Eu inverti a ordem aí, não é exatamente essa a redação, mas tem todos os requisitos, né? A agressão tem que ser injusta,
tem que ser atual ou iminente. Você precisa repelir essa agressão usando moderadamente os meios necessários. Injusta, não precisa ser ilegal a agressão. A agressão precisa ser injusta. Ilegal é uma coisa, injusta é outra. Atual ou iminente, ou seja, ela está acontecendo ou está prestes a acontecer. Repelir usando os meios necessários e moderados. Necessários são os meios que você tem à disposição, né? Isso não quer dizer que o cara veio me agredir com a faca, que eu preciso me defender só com a faca. Pode ser com um revólver, até com uma metralhadora, desde que seja o meio necessário, né? E precisa ser moderado. A forma de você repelir a agressão precisa ser uma forma moderada. Por quê? Porque, inclusive, se você ultrapassa essa moderação, você pode responder pelo excesso. E aí percebam que houve uma inclusão no parágrafo único do artigo 25. Parágrafo único do artigo 25. Deixa eu atualizar aqui. Já chegando na área. Houve uma modificação, um acréscimo de um parágrafo único no artigo 25, que vai dizer o seguinte. Professor, boa noite aí. Boa noite. Desculpa aí, professor, que de hoje que eu tô tentando entrar aí e eu não tava conseguindo. Não? Tranquilo. Valeu. Observar os requisitos previstos no caput deste artigo. Qual é o caput do artigo 25, que fala da legítima defesa? Considera-se também legítima defesa, ou seja, acrescentou de forma expressa um caso de legítima defesa. Parágrafo único do artigo 25. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, quais são os requisitos? Agressão injusta, atual, iminente, repelir meios, agressão através de meios moderados e necessários. Considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante prática de crimes, né? Necessitaria essa modificação? No meu ponto de vista, não. Porque eu acho que foi só uma forma de formalizar, de deixar bem, não deixar margem para discussões, daí esse acréscimo do parágrafo único do artigo 25, ou seja, a lei está me dizendo de forma expressa que quando o agente de segurança repele a agressão em defesa de um terceiro, pode ser em defesa de um terceiro, a legítima defesa pode, assim como pode o estado de necessidade, a legítima defesa também pode ser uma legítima defesa de terceiro. Não necessariamente quem tem que repelir a agressão é aquele que está sofrendo a agressão, certo? Bom, ele está dizendo o seguinte, para legitimar, essa foi uma alteração, acredito eu, por causa da discussão daquele caso do Rio, né? Do tiro que o cara levou, teve um problema também uma vez no ônibus no Rio de Janeiro, né? Que virou até filme. Do sequestro, né? O sequestro do que acabou baleando a vítima, né? A moça é uma grávida, né? Então, o que a lei está dizendo? Está legitimando a possibilidade do agente de segurança repelir essa agressão em defesa da vítima que está refém. Não poderia antes, no meu ponto de vista, poderia. Se o cara está com a refém ameaçando que vai matar, atirar, se alguém se aproximar, não, seria uma agressão injusta, né? A pessoa é refém de um criminoso, agressão injusta. Atual ou iminente? Se não é atual, é iminente. O cara tá com uma faca, com um revólver no pescoço, uma faca na cabeça, um revólver na cabeça, a faca no pescoço de alguém. Isso, para mim, é uma agressão iminente. E o agente, podia ser nem um agente, podia ser eu, que não sou agente de segurança, pegar meu revólver, mirar na cabeça do cara e picar ele em fogo. Para mim, já está caracterizado a legítima defesa. Não precisaria desse acréscimo, certo? Mas como uma forma de formalizar, de deixar... Doutor, Magali informou aqui que só dela caiu e ela está sem áudio, não está podendo assistir a aula. Magali. Sem problema. Bom, essa é uma modificação importante. Deixa eu ver outra aqui. Eu tô abrindo aqui os pontos da galera de... Já foi.
Bom, aqui eu acho que até vocês devem tratar, se não já trataram, esse ponto com o professor Aline, em relação à questão da execução da pena de multa, né? A gente sabe que nós temos pena privativa de liberdade, pena privativa de direito, restritiva de direito, desculpe, e a pena de multa, certo? A medida de segurança que vocês vão estudar seria uma espécie de sanção, certo? Mas não seria uma pena, né? Não seria uma pena. Por quê? Porque pena traz ideia de retributividade, de retribuir o mal com o mal, né? A medida de segurança traz uma ideia de periculosidade, né? Cuidado que eu estou falando de medida de segurança, não é mandado de segurança, pelo amor de Deus. A medida de segurança traz uma ideia de periculosidade. O sujeito, em razão de ser um sujeito perigoso, por questões mentais, né? Ele é retirado do convívio social para tratamento. Então, a ele não é incutido uma pena, uma sanção, uma reprimenda, né? Propriamente dita. Bom, em relação à pena de multa, se discutiu muito como se daria essa execução da pena de multa. Se seria, em razão de ser pena, essa execução da pena de multa, o sujeito que deixa de pagar, ele seria cobrado na vara de execução penal, criminal, ou seria uma dívida da Fazenda Pública e o Estado deveria cobrar, certo? Qual seria a natureza dessa multa, né? Seria dívida ou seria pena de fato? Bom, isso se discutiu. Antigamente, o Código Penal permitia, e já há muito tempo não permite mais, quando eu estudei, ou seja, há mais de 10 anos, já não se permite. Antigamente era possível, se o sujeito não pagasse a multa, substituir a multa por pena privativa de liberdade. O sujeito não pagava, aquela multa era transformada em pena restritiva, ou melhor, privativa de liberdade. Transformava a multa em pena privativa de liberdade. Já há muito tempo não é possível isso, o Código Penal veta essa substituição. Não pagou a multa, tem que executar com os meios próprios, né? Os meios de constrição do patrimônio do sujeito. Não pode prender por obrigar o sujeito a pagar essa multa. E aí, em razão disso, dessa natureza talvez peculiar da pena de multa, criou-se essa discussão. Bom, há um tempo atrás, a execução era feita indiscutivelmente na vara da Fazenda Pública. O Estado pegava a União, melhor dizendo, né? Porque pegava aquela dívida, um dinheiro que tem que ser recolhido para a União, e executava. Em razão dos valores, e aí é uma política de Estado mesmo, como a gente tem em determinados crimes tributários, se você pagar, inclusive, você extingue a pena, né? Em razão disso, esses valores não eram executados de fato, né? Esses valores não eram executados. Mas a posição que se tinha era que a execução era feita como dívida da Fazenda Pública, como dívida ativa, né? Como se você devesse um IPTU, como se você devesse um imposto de renda, enfim, era assim que se fazia. Depois, o Supremo veio, foi provocado, isso já mais recente, acredito que uns 2 anos atrás, mais ou menos. O Supremo veio e disse o seguinte: a execução tem que ser na vara de execução penal. Se não for feita num prazo, se não for feita em determinado prazo de 90 dias, que foi o que o Supremo disse, se ela não for executada, e um detalhe, quando é executada na vara de execução penal, quem executa é o Ministério Público. Não é, por exemplo, o Procurador da Fazenda Nacional, certo? É uma carreira jurídica até, né? Uma carreira jurídica ligada à Advocacia Geral da União, Procurador da Fazenda Nacional, que vai fazer inscrição da dívida ativa, vai cobrar essas multas de empresa, de pessoa física, imposto, enfim.
Teria que ser cobrado pelo Ministério Público inicialmente na vara de execução penal. Se não fosse cobrado em 90 dias, viraria uma dívida ativa, e aí vai para a União para fazer inscrição e depois ser cobrada na vara da Fazenda Pública, certo? O que é que se fez com o pacote anticrimes? Colocou-se uma pá de cal na discussão. Bom, vamos aproveitar aqui o pacote anticrimes. Vamos resolver isso? O que é que foi dizer o Código Penal? No artigo 51, com a redação do pacote anticrime. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicável às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas de prescrição. Ou seja, deu natureza de dívida de valor da Fazenda Pública, inclusive relacionada à causa de suspensão e interrupção de prescrição, que é diferente da pena, né? Então, vai prescrever igual a pena privativa de liberdade? Não, vai prescrever igual como se fosse uma dívida ativa da Fazenda Pública, com prazos referentes à dívida ativa da Fazenda Pública, com possibilidade de suspensão. Então, por exemplo, na dívida ativa da Fazenda Pública, se não encontra bens em nome do sujeito, o juiz pode suspender durante 1 ano a execução para dar a possibilidade, como se fosse um período de espera, para ver se o cara tem bem para pagar. Né? Isso é um procedimento de lá da dívida da Fazenda Pública, não tem nada a ver com procedimento criminal. Então, o que é que o artigo 51 do Código Penal está me dizendo? O procedimento vai ser como dívida ativa, mas a competência vai ser a competência perante a execução penal. Ou seja, não perde a natureza de pena. Trouxe, na verdade, uma característica híbrida da pena de multa, né? Porque não deixa de ser pena, porque é executada na vara de execução penal, e não deixa de ser dívida ativa, porque o procedimento vai respeitar o procedimento de execução de uma dívida ativa. Por exemplo, quando você tem uma dívida ativa já registrada e tudo, é dada entrada numa ação de execução da dívida, né? Não existe ação de conhecimento, não tem discussão se você deve, se você não deve, ouvir testemunha, nada disso. Já tem um título, o cara vai executar você, a Fazenda Pública vai executar você, você tem um prazo, é citado para pagar em 5 dias, certo? Salvo engano, em 5 dias. Não pagou, não garantiu o juízo, e não impugnou a execução, vai começar a constrição do seu patrimônio, bloqueio de conta, rastreamento para ver se você tem carro no seu nome, enfim, imóvel e por aí vai. Essa é uma modificação importante. A outra modificação, vocês também recente, é em relação ao tempo de cumprimento de pena. Certo? Prazo é 30 dias, Como é? 30 dias, né? 5 dias é a execução normal. Lá você tem razão, 30 dias. A execução normal de título normal Fazenda Pública são 30 mesmo. Artigo 75 do Código Penal, houve uma modificação. Essa, no meu ponto de vista, até vou fazer algumas considerações. Como eu fiz em relação à legítima defesa, que eu achei inócua, mas que não tinha necessidade. Estão me ouvindo? Deu uma parada aí. Deu uma travada aqui. O áudio tá falhando aí, professor. Ô, professor. Deu algum problema de conexão aqui, mas vocês estão me ouvindo agora, a gente toca o barco. Esse ruído aí é o quê? Esse ruído aí, essa zoadinha aí. É um ruído meio chato. Zoadinho. Bom. Um ruído tá... Voltando aqui. Em relação a essa questão da pena de multa, e fazendo... Claro que agora a gente é minha opinião, né? Pode ser que alguém tenha uma opinião contrária e até fique à vontade para se expressar, né? Aqui não é... Eu vi essa semana um comentário de um professor da universidade da UNEB, acho que é da UNEB, ele dizendo que
ele estava sendo perseguido por outros professores, porque é bolsonarista, né? E aí ele dizendo que é difícil você ver alguém de universidade pública. Aí ele dizendo, pô, como é que eu estou dentro da universidade? A universidade é isso, é universo de pensamento. Ele tem razão, né? E as pessoas não estavam respeitando isso. Então é isso. Bom, em relação à questão da multa, eu acho que criou um imbróglio, né? A vara de execução, o juiz de execução penal, além de já ter muito trabalho em relação a isso, em relação à execução da pena mesmo privativa de liberdade, as varas são abarrotadas, não tem conhecimento jurídico mesmo das execuções da fazenda pública. Imagine um juiz criminal que às vezes já tem anos ali atuando no crime, não só na execução penal, mas em outras varas criminais, normalmente as pessoas se especializam, né? Vai precisar ter que tratar e saber estudar sobre execução na fazenda pública, de prazo, que é uma matéria também específica. Então, eu acredito que não andou bem o legislador quando criou esse imbróglio aí de dizer que a execução é na vara de execução penal, mas dizer que o procedimento é da vara da fazenda pública. E deixou uma interrogação importante. A quem cabe executar? Beleza, eu já sei onde é e já sei qual é o procedimento. Mas se é na vara de execução penal, quem executa é o Ministério Público ou quem executa é a Procuradoria da Fazenda, né? Já que a competência é de uma vara criminal, mas a forma de executar é como título da Fazenda Pública, vai ficar a cargo de quem? Criou um problema aí, certo? Vamos ver o que é que vai dar. Bom, esse artigo 75 também foi modificado com o Código Penal para aumentar. A gente sabe que a nossa Constituição não permite a pena perpétua, é daí que vem. Não permite a pena perpétua, não permite a pena cruel, não permite a pena de morte, não permite o banimento. E é daí que vem esse limite máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade, para não transmutar uma pena exacerbada ou uma pena de muitos anos, uma pena que acaba sendo perpétua. Então, por exemplo, se nós permitíssemos que, olha, nós não temos pena perpétua, mas Cabral tem uma pena, já tem mais de 200 anos de pena, não é perpétua, mas o dele vai ser 200 anos, vai acabar sendo perpétuo. Então, o Código Penal tem essa limitação justamente para impedir a perpetuação da pena. E houve com o pacote anticrimes, houve um aumento desse limite de 30 para 40 anos. Eu achei razoável, por quê? Porque a nossa sociedade, a expectativa de vida aumentou, né? Com o passar dos anos, graças a Deus, a gente aumenta a expectativa de vida, a medicina evolui, a qualidade de vida das pessoas mesmo evolui. Enfim, dentro dessa lógica, a qualidade a perspectiva de vida também aumenta, nada mais natural e lógico que a gente aumente também, né? Bom, e é daí que o artigo 75 foi modificado, dizendo que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não podem ser superiores a 40 anos, né? Como é que funciona isso? Aí vem um parágrafo primeiro aqui também. Quando o agente for condenado à pena privativa de liberdade, cuja soma seja superior a 40, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo desse artigo. Como é que funciona? Cabral lá, 100 e poucos anos de um processo, 100 e não sei quanto de outro, mais 100 e não sei quanto de outro. Você vai somar, unificar e fixar o limite. Então, unifico as penas em 300 anos. Por que tem que unificar no máximo? Porque é esse máximo que vai servir de base para uma progressão de regime, para um livramento condicional. O cálculo, isso é importante, o cálculo dos benefícios da execução, ela é feita com base na pena total e não nos 40 anos, certo? Então, soma-se tudo, 300 anos. E o juiz bota lá um parágrafo. Diante do previsto no artigo 75, parágrafo 1º, fixo a pena máxima em... Aí ele vai pegar, do dia que o cara começou a cumprir a pena, mais 40 anos, certo?
Uma outra alteração que foi feita no Código Penal, e aí também tratando de livramento condicional, de execução penal, o Código Penal traz os requisitos para o livramento condicional. E antigamente o requisito era, e aí um detalhe, quem está cumprindo pena já de crime que praticou antes da lei 13.344 de 2000 e... cadê? 13.000 não. 13.344. Professor, Oi, eu tô com o número errado. esse programa aqui, o Team Link, ele dá a possibilidade de a gente fazer perguntas pelo chat, né? Agora O senhor não pode ativar, não, porque aí atrapalha a tua aula, e aí o senhor dá uma olhadinha nas nossas perguntas, e aí, na medida do possível, o senhor vai perguntando, entendeu? Ou vai respondendo. O que o senhor acha? Ó, eu vou fazer dar um oi aí. Você viu? Não. Apareceu aí alguma coisa? O chat das reuniões do canal está disponível apenas para os membros da equipe, mas não aparece aqui Para vocês. Isso, eu acho que é porque é o seguinte, eu acho que só pode usar essa ferramenta se vocês tivessem e-mails institucionais, entendeu? Entendi. Eu mandei um oi aqui, por exemplo, não apareceu para vocês. Não, porque eu participei de algumas lives através desse programa aqui e foi aberta essa possibilidade e ficou bem interessante, porque aí não atrapalha, como acabei de atrapalhar isso. Não, acho que não atrapalha não, se for fazer pergunta. Tem até aqui levantar a mão. Tem uma Não, opção aqui. levantar a mão eu vi, que levantou até o Apareceu colega aqui para mim também. Diego Apareceu. levantou também aí Levante a mão aí, alguém. Lucas levantou a mão. Alguém levanta aí para eu ver. Aí é para fazer a pergunta, né? Então, eu acho. O problema é o seguinte, que eu tô com outra tela aberta aqui. Não tô nem vendo. Se você levantar a mão, eu não vou saber, entendeu? Entendi. Bom, deixa eu ver aqui, peraí. Peraí, muito rápido. Eu achei interessante porque o cara ia lendo e aí ele falou assim, aí ele ia interromper, e aí falar assim, eu vou responder aqui a pergunta do Cláudio. O Cláudio está perguntando aqui, tal. Ó, Cláudio, e demais. É isso. Aí ficou bem interessante. E não atrapalhava, entendeu? Ele seguia a sequência, porque às vezes você está num raciocínio, Lucas. Você está num raciocínio aqui. Aí quando eu paro para fazer uma pergunta, acabo tirando o seu raciocínio, entendeu? Entendi. Aqui, não, infelizmente, a gente não vai poder. A ideia é boa. A depender da. É porque acho que ele vai falando já olhando para. Eu não tô nem tendo a minha visão, que eu tô com o material aberto aqui em outra janela. Aí, vamos nessa. Valeu. Sim, aí falando do livramento condicional, houve uma modificação no Código Penal, artigo, para quem quiser anotar, artigo 83, certo? Um dos requisitos, você tem um requisito temporal, que é cumprimento de um determinado período de tempo, certo? E você tinha um outro requisito, que era o requisito do bom comportamento carcerário, certo? E esse bom comportamento carcerário acabou sendo que seria um requisito subjetivo, né? Um requisito objetivo, tempo. Cumpriu o tempo, beleza, está preenchido um requisito. O segundo requisito seria um requisito subjetivo, que seria um bom comportamento. Como é o bom comportamento? Ele é atestado pelo diretor do estabelecimento. O diretor vai dizer se você tem ou não um bom comportamento. Esse requisito ele foi alterado
para trazer outras exigências, não só o bom comportamento. E aí, o que é que vai dizer lá o artigo 83, inciso 3, né? O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que comprovado bom comportamento durante a execução da pena, isso foi mantido, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, quer dizer, ele além de ter bom comportamento, ele não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, ou seja, resumindo, ele precisa ter um bom comportamento não só no momento do pedido, mas nos últimos 12 meses não ter cometido falta grave, né? Está lá na Lei de Execução Penal, o artigo, salvo engano, 52, ou é 50 ou é 52, que vai falar das faltas graves. Então, você se envolver em motim, né? Quer fazer rebelião, ser encontrado com celular, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, isso aí é interessante. Então, o diretor vai ter que dizer, ó, ele tem bom comportamento, não tem falta grave, e também desempenha o trabalho de forma correta. Para evitar o quê? Evitar o preso que vai lá para o trabalho só para ter remissão, né? Fica lá que a gente chama de baratinho, né? Fingindo ali que está trabalhando para o tempo passar. Então, ele tem que ter bom desempenho, ele precisa produzir, né? Além de frequentar, ele precisa produzir no trabalho, né? E aptidão para prover sua própria subsistência mediante trabalho honesto. Eu tenho medo desse negócio de, primeiro, de como é que o cara prova que, se todo mundo que for sair da prisão de livramento precisar provar que vai ter subsistência, não vai sair, porque não tem como, é difícil, né? Tá difícil para a gente aqui fora, né? Um monte de desempregado, imagina o cara que está saindo dentro de uma penitenciária. Então, aí eu faço uma crítica que acaba sendo uma exceção na lei inócua, né? Isso aí. E você não pode impedir o sujeito dizendo... E trabalho honesto, né? O que é que seria um trabalho honesto? Né? Se o cara for ambulante sem autorização, é honesto, é desonesto? Bom, deixa eu ver aqui. Aqui uma outra alteração no Código Penal, no artigo 91A. O artigo 90, 91 vão tratar dos efeitos da sentença, né? A gente tem lá nos efeitos da sentença, por exemplo, a possibilidade da perda do cargo. Se o cara age utilizando-se do cargo e tem uma pena superior a 2 anos, ele perde automaticamente o cargo, certo? Se ele não está no exercício da função quando praticou o crime, mas tem função pública e tem uma pena superior a 4, ele perde o cargo também, entendeu? E o que é que vai dizer aqui, entre outros efeitos, o que é que vai dizer aqui o artigo 91A? Na hipótese de condenação por infrações, as quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com seu rendimento lícito. O que é que está dizendo a lei? A lei está dizendo, ó, se a pena máxima do crime que você cometeu for superior... Professor, desculpa aí. Diga. O senhor está no 91? 91A. Efeitos genéricos e específicos? Sim. 91A? É porque você entrou depois, deixa eu lhe explicar. É na hipótese de condenação por infrações, Jean. Não, mas o que ele, acho que o que ele deve estar... que são efeitos da condenação, e o 91A é na hipótese de condenação por infrações as quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos. Isso. Não, eu estou aqui no Código Penal. É isso, 91A. O que já deve estar perdido pelo seguinte, porque ele não pegou o início da aula. São efeitos da condenação, aqui. 91A. 91 são efeitos da condenação. Aqui, A, dos instrumentos do crime. Não, não, seu código tá... Eu vou lhe explicar. Seu código está ultrapassado. Pô. Deixa o professor falar, gente, pelo amor de Deus. O meu é desse... Eu tô tirando uma dúvida aqui, mestre. Aqui o meu é desse ano, professor. Do ano...
Não, 2019. Ele tá tentando te explicar no começo da aula, Jean. É isso. Valeu. Seu código não está atualizado, não, pô. Porque eu estou falando aqui, aí vou lhe explicar porque você não pegou o início. Eu estou falando das alterações do pacote anticrime, certo? Então eu vou pular aí de um artigo para o outro. A gente não está numa sequência, não, certo? Só para você entender. E se no seu não tem 91A, não está essa redação, é porque seu código já não está atualizado. Porque Valeu. a lei é de 2019, mas entrou em vigor em 2020. Então, provavelmente. Vai levando o barco aí para não atrasar, galera. Aí pode levar o barco, eu vou pegando aqui na manhã. Eu acho que o dele é o Vladmeco, né, Jean? Você está no Vladmeco. Não está atualizado ainda. O meu é aquela edição 28ª, 2019. Não está atualizado. Isso. Aí, Sim, peraí, voltando aqui. Artigo 91A. Nas hipóteses de condenação por infrações às quais a lei combine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime, produto que você utilizou, né? Um produto do crime. Proveito é que você teve com a prática do crime. Dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com seu rendimento lícito. O que é que ele está dizendo na lei aí? Se você tem um rendimento líquido, eu sou assalariado, ganho tanto. Aí você comete um crime e teve como é que eu posso falar, ascensão do seu patrimônio em razão dos crimes que você cometeu. Essa diferença vai ser apurada, o que você tem de lícito e o que você teve como proveito do crime, para você perder isso, né? Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, isso foi até um questionamento já feito no Supremo. Fernandinho Beiramar nunca trabalhou, ele não tem rendimento nenhum lícito, nunca teve. Tudo que ele fez na vida foi traficar. Talvez tenha agora, porque acho que ele fez até livro, né? Ele formou em direito, doutor. Ele formou em direito. Né? Concluiu em direito. Então, colega da gente. Ele nunca trabalhou. Então, no caso dele, o que é que ele perderia? Tudo. Ele perderia tudo. A ideia da lei é essa. É fazer essa apuração do que foi proveniente da atividade ilícita do crime e o que foi, de fato, que você ganhou de forma lícita, né? Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens de sua titularidade, com relação aos quais ele tem o domínio e o benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posteriormente. Então, perceba, os bens de sua titularidade ou em relação aos quais ele tenha domínio e o benefício direto ou indireto. Então, por exemplo, lá a discussão do sítio ou do apartamento de Lula, né? O apartamento ele não era titular. Ele não era titular do apartamento. Tá? O apartamento estava no nome de outra pessoa. Mas ele tinha o domínio e a sentença reconheceu que o apartamento era dele, né? O que é que acontece? Se for proveniente do crime, e o crime tem pena máxima superior a 6 anos, isso é importante, ele vai perder o bem, certo? Se ele recebeu depois, né? Depois da prática da infração, né? Então, você pratica o crime, depois recebe aquilo ali, talvez como recompensa, enfim. Mesmo recebido depois, vai perder o patrimônio. Se é proveniente de atividade ilícita, vai perder o patrimônio. Transferidos a terceiro a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminosa. Então, eu começo a praticar, sei lá, corrupção. Doutor, isso tem a ver com lavagem de dinheiro? Não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser qualquer crime que óbvio, como é que eu posso falar? Acrescente seu patrimônio. Então, por exemplo, pode ser um roubo. Você pega o celular que você roubou é produto do crime, certo? O produto é o celular que você rouba, é um produto. Quando você vende e pega o dinheiro, é proveito, certo? Produto, proveito. Pode ser um roubo, não necessariamente precisa ser lavagem de dinheiro. Então, eu praticava roubo. Quadrilha, outro dia,
associação criminosa, não chama mais de quadrilha, especializada em escravão para festa, em tudo que é lugar, roda inclusive fora da Bahia, só para fazer furto de celular, carteira, tudo. E aí vai para hotel e tal, vai ter micareta de feira, Ave Maria, os caras se acabam. Pega uma pousada lá e aí é um grupo de 20 pessoas, todo mundo na rua só. Aí tem várias técnicas, né? Bom, aí não sei quantos fizeram a operação, 20 celulares, não sei quanto de dinheiro, aí tem droga no meio, parará. Apreensão daquele valor, dinheiro, carteira, documento e tal, produto. Quando os caras vendem para fazer dinheiro, proveito. Certo? Bom, se o crime tiver pena maior, pena máxima maior de 6, o cara perde. Aí se eu peguei, aí o malandro esperto, vou pegar o dinheiro, vou botar em meu nome? Não, vou comprar um carro. Vou botar em meu nome? Não, vou botar no nome de minha avó. Certo? Minha avó vai comprar um carro. Então, transferido a terceira de forma gratuita ou mediante contraprestação irrisória. Ou então eu pego, boto em meu nome e depois faço o seguinte, ó, quando a ação criminal vier, eu transfiro, eu vou doar. Para sair do meu patrimônio, para eu não perder esse bem. Eu transfiro para outra pessoa. O traficante faz muito isso. O que acontece? Perda do bem. Parágrafo 2º. Condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. Então ele pode dizer, não, é compatível com o meu patrimônio. Eu ganhei, final de ano, eu ganhei um prêmio na empresa, ganhei não sei quanto de prêmio por bater meta e tal, e aí foi aí que eu comprei esse apartamento. Então é isso que a lei está dizendo. Não precisaria, né? Comprovou. A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia com indicação de a diferença apurada. Bom, isso é óbvio, porque tem que ter pedido na denúncia, na hora de oferecer a denúncia, de apresentar. Porque é necessário garantir o contraditório e a ampla defesa. E só garante contraditório e ampla defesa quando há o pedido, né? Eu preciso produzir prova de que aquele patrimônio foi adquirido de forma lícita. Então não pode chegar no final do processo, na sentença, o juiz dizer vai perder, declaro a perda do bem, do carro, do veículo, da casa, disso, daquilo, do jet ski, porque foi proveniente de forma lícita. Ô, gente, mas eu nem sabia que eu ia perder, eu preciso produzir prova para me defender. Então, por óbvio, também não precisaria disso, mas para deixar claro, a lei está dizendo que tem que ter pedido do Ministério Público, certo? Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organização criminosa e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado. Então, aí já é diferente. Ó. Aí já são os instrumentos. Ó. Produto é o que eu recebi com o crime, o produto do crime. Proveito é o que eu peguei do produto e tive proveito. E o instrumento é o que eu utilizo para a prática do crime. Então, por exemplo, um carro para fazer... grupo de extermínio, por exemplo, atividade que a milícia faz muito, né? Ali é um instrumento do crime, revólver, enfim, equipamento tecnológico, pode existir câmera na favela, sei lá. Aí são os instrumentos utilizados. Deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça de tramitação penal, se tramitar na justiça estadual, a perda em favor do Estado, se tramitar na Justiça Federal, a perda em favor da União, certo? Ainda que ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereço sério risco de utilizados para cometimento de novos crimes, né? Então, dependendo da justiça de tramitação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereça sério risco de serem utilizados para o cometimento de outro crime. Ou seja, mesmo que seja um bem que, por exemplo, um revólver diferente de, sei lá, um ônibus, um bem que não coloque em risco. O que é que a lei está me dizendo? Vai perder. Utilizou como instrumento, vai perder. Tá? Não necessariamente precisa ser um bem que põe em perigo a segurança. Deixa eu ver aqui outro ponto.
aqui até, acho que eu já tratei com vocês, que foi assunto do... Mas só para relembrar, o pacote anticrimes fez algumas alterações no crime de roubo, artigo 157. Artigo 157, quem quiser acompanhar aí. Primeiro, trazendo novas majorantes, né? Novas majorantes. Primeiro da arma branca e o outro de arma de uso restrito ou proibido. Então, artigo 157. Artigo 157. Vai estar lá aqui, ó, no inciso, deixa eu ver aqui, 2019, inciso 7. A pena aumenta-se de 1/3 até metade. Então, de 1/3 até metade. Tá me dizendo aí que é um agravante, um atenuante, uma causa de aumento, uma causa de diminuição ou é uma qualificadora? Vocês já sabem isso? Artigo 157, parágrafo 2º. Isso é uma qualificadora, uma causa de aumento ou um agravante? Agravante não é, Zé. Causa de aumento. Agravante. Causa de aumento. Causa de aumento. 1/3 é causa de aumento. Vocês, pelo amor de Deus, não decepcionem a Aline, não, viu, velho? Pelo amor de Deus. Vocês aprenderam isso. Quando eu tiver, e aí eu vou repetir, quando eu tiver um parâmetro, e acho que eu já falei isso para vocês também, quando a gente tem um parâmetro, um novo parâmetro, mínimo e máximo de pena, então, por exemplo, lá no artigo 121, parágrafo 2º, homicídio qualificado. Se eu tenho um novo parâmetro de mínimo e máximo de pena, eu tenho uma qualificadora, certo? Parâmetro de mínimo e máximo, eu tenho uma qualificadora. Se eu tenho algo que vai agravar ou atenuar a pena e a lei não me diz o quanto, por exemplo, reincidência, eu desafio alguém a ler o Código Penal e me dizer aonde a lei está dizendo que a reincidência vai aumentar enquanto, que vai aumentar, vai, mas enquanto, não tem lugar nenhum no Código Penal dizendo o quanto vai aumentar. Quando não tem, você está diante de um agravante, certo? E quando a lei trouxer uma fração ou um intervalo de fração, como é exatamente o caso do 157, parágrafo 2º, você está diante de uma causa de aumento, certo? Também chamada de majorante, beleza? Então, a resposta é causa de aumento. Agravante não me dá fração. Agravante não me dá fração. A lei não diz o quanto, certo? Então, lá no inciso 7, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca, isso não existia essa majorante, certo? A arma branca era um instrumento para o exercício da violência ou grave ameaça do roubo, mas não era um requisito para a majorante, para aumentar a pena do sujeito lá na terceira fase, certo? E houve uma inserção dessa causa de aumento. Utilizou a arma branca para praticar o roubo, você está diante de uma causa de aumento, beleza? Eu falei outra, qual foi a outra? Aqui, já achei. O parágrafo 2º, aí segundo A. A pena aumenta-se de 2/3. A pena aumenta-se de 2/3. Isso é um qualificador, um agravante ou uma causa de aumento? Aumento. Pelo amor de Deus, também se vocês errarem. Mas aí a gente vai gravar aí que já tem aí, né? Ó, se você aqui, ó, a pena aumenta, então você grava. Se aumenta. Mas a ideia não é essa não, porque pode ter lá a pena aumenta, se for assim, não dizer Uma fração, tempo, e, né? Certo? Bom,
Parágrafo Ou 2º A. professor, quando quantifica, é causa de aumento, né? Isso. Se der um novo parâmetro mínimo e máximo da pena, é uma qualificadora, certo? Se não disser, é um agravante, enquanto aumenta, enquanto agrava, né? E se me disser, é uma causa de aumento. Por que isso é importante? Porque etapas são diferentes. A qualificadora vai mudar mínimo e máximo, então vai ser levada em consideração na primeira fase de aplicação da pena, no artigo lá 59 do Código Penal. A agravante vai para a segunda fase. E a causa de aumento na terceira fase. Então, eu preciso saber o que é cada coisa para saber em qual momento que ele vai incidir, que aquela circunstância ali vai incidir. Então, parágrafo 2º A, desculpa, parágrafo 2º B, que é a modificação da... Repita o que o senhor falou aí, a primeira fase. Primeira fase, pena base, que vai levar em consideração o artigo 59 do Código Penal, que são as circunstâncias judiciais. A segunda fase, as agravantes e atenuantes, que é o que a gente chama de pena intermediária, né? Pena base, depois pena intermediária. E numa terceira fase, causas de aumento e causas de diminuição, que vão levar à pena definitiva. Beleza, obrigado. Parágrafo 2º B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput desse artigo. Aplica-se em dobro, certo? Então, aqui a gente tem também a aplicação em dobro, uma causa de aumento, certo? Uma causa de aumento, artigo parágrafo 2º. Ou seja, se o cara utilizar arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro. Aí um detalhe. E se o cara dispensar a arma, o que acontece? Se o cara dispensar a arma, a jurisprudência admite que, se a testemunha ou vítima disser, narrar, declarar que o sujeito estava armado, é considerado roubo com utilização de arma, certo? Agora, vai poder incidir essa causa de aumento? Não. Se não tiver apreensão, não tem como ver se é de uso restrito, certo? Então, por óbvio, só vai acontecer nos casos em que houver apreensão da arma, certo? Não vou poder ver se é de uso restrito ou proibido, a não ser se a vítima seja um expert em armas que olhou e não, a arma é tal, essa arma é de uso permitido ou de uso proibido, certo? Por que isso? Perceba uma diferença. Ó. Tem um agravante, ó. Tem uma causa de aumento, que é o parágrafo 2º A, inciso 1º. A pena aumenta de 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo. Bom, se você roubar com arma de fogo, se não for de uso permitido ou proibido, vai aumentar 2/3. Se for de uso permitido ou proibido, vai duplicar a pena lá do caput. Certo? Então, deixa eu ver aqui mais. A questão do estelionato a gente já tratou, né? Agora, o estelionato, a regra é que seja ação penal pública condicionada à representação, o sujeito passa a vítima, na verdade, passa a precisar externar o seu desejo de ver o algoz processado, por isso condicionado à representação da vítima, certo? Isso foi uma mudança também do pacote anticrimes. Por quê? Porque no estelionato, na verdade, a pessoa acaba sendo enganada e muitas vezes se submeter como vítima de um processo penal é muito mais sofrido, né? É uma exposição muito maior do que, de fato, ver aquela pessoa processada. Então, a decisão acaba sendo agora da vítima, né? Que pretende ficar com prejuízo ou se
quer ver aquela pessoa investigada e processada. Uma outra modificação aqui, o artigo. Houve uma modificação na pena do crime de concussão. Esse crime cai muito vou até aproveitar, já fazer uma diferença aqui, que isso aqui cai direto em concurso. Artigo 316 do Código Penal. Né? 316 é o crime de concussão. Concussão, certo? Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Então, quando você exige vantagem em razão da função, você pode até não ter assumido ainda. Então, por exemplo, eu me candidatei lá à vaga do 5º Constitucional do Tribunal de Justiça da Bahia para ser desembargador. Passei na primeira peneira, que é com os advogados. Né? A OAB Bahia faz assim. Você tem uma votação interna para 6 entre os advogados. Né? Antigamente era o conselho da OAB, o Conselho Estadual da OAB, que formulava a lista sextupla, né? O Conselho fazia a lista sextupla, depois isso foi modificado, quem faz a lista sextupla é a classe. Então eu fui lá, me candidatei, sou professor, tenho vários alunos formados, advogados, todo mundo votou em mim, massa, estou dentro da sextupla. Depois você vai para lista tríplice, que é formada pelos desembargadores do Tribunal de Justiça. Fui lá, fiz meu lobby, pedi voto, entrei na tríplice. Depois vai para o governador vai escolher um dos 3, certo? Na lista tríplice formada pelo Tribunal de Justiça da Bahia, o governador vai escolher um dos 3. Recentemente entrou o grande professor e amigo José Aras. José Aras, muita gente boa, um cara dedicado, inclusive já chegou mostrando serviço. Então passei lá, fui escolhido pelo governador, ou vamos supor, não fui, estou na tríplice. E aí eu digo assim, olha, se eu entrar, você vai me dar, eu vou assumir o gabinete do desembargador tal, que está se aposentando, e eu vou pedir tantos milhões para despachar aquele processo. Eu estou exigindo, em razão da função que eu ainda vou assumir, tá? Vantagem indevida. Então, não necessariamente você precisa estar no exercício, pode ser até antes de assumir, ou em razão dela, certo? Precisa ser em razão dela. Isso é concussão. Qual foi a modificação do pagamento de crimes? Houve a modificação da pena, não sei como é que era antes, né? Mas mudou aí a pena, de reclusão de 2 a 12 anos. Eu acredito que a pena aumentou, né? Tenho quase certeza que deve ter aumentado, porque eu estou vendo ali uma pena máxima de 12 anos. Então, isso é o quê? Para pegar funcionário público, entendeu? Pegar funcionário público, desembargador, juiz, certo? No meu ponto de vista, positivo. Tem que pegar jogador com esse pessoal mesmo, porque, e aí me encaixo também, porque sou também funcionário público, tem conhecimento do que está fazendo, tem instrução, né? O que adianta você só pegar duro lá com o pobre, o cara que comete furto, comete roubo, tráfico de drogas, e não pegar duro com quem tem conhecimento de fato e quem deveria disseminar coisas boas, né? Se confunde muito com a corrupção passiva. Por quê? Enquanto a concussão e a diferença é essa, exigir vantagem devida em razão do cargo, a corrupção passiva é solicitar ou receber, certo? Então, concussão você exige. Para fazer isso, só vou fazer se você me der tanto. Eu estou exigindo, certo? A solicitação... Professor, Diga. o crime de concussão, por exemplo, um policial que para você e pede aquela quantia para poder lhe liberar? Vai depender. Aí agora vai ser a diferença. Se ele exigir, eu só te libero se você me der dinheiro, que eu acho muito difícil o policial falar isso. Ele praticou concussão. Professor, ele chama pro cantinho, viu? Ele chama pro cantinho lá em Sergipe mesmo, Aracaju. A gente se depara muito com esse tipo de policial.
Eu sei como é. É isso que eu estou lhe falando. Não estou dizendo que ele não cometa crime, não. Eu vou lhe explicar. Se ele exigir, quer exigir, exigência, você diz, pô, me ajude aí, na moral e tal. Se ele disser, eu só lhe libero para você continuar sua viagem, se você botar o Guaraná da gente. Isso é concussão, certo? Se ele solicitar o receber, percebam, basta solicitar. Se ele solicitar, rapaz, veja aí um negócio pra gente, ele tá exigindo? Não, ele tá solicitando. Veja um Guaraná pra gente aí, rapaz, tá, que eu libero vocês. Se ele solicitar, crime de corrupção passiva, artigo 317. Ou se ele receber, bom, ele não pediu, não solicitou, nem exigiu. Mas eu botei dentro do documento do carro, né? Botei lá junto, cheguei, entreguei. Amigo, rapaz, tô sem documento e tal, só tô com habilitação, toma aqui e tal, tô até fazendo uma doação aí, pra você me liberar aí e tal. Aí ele abre, fala, puxa, pegou o dinheiro, recebeu, corrupção passiva, certo? Solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, direto ou diretamente, pode ser por interposta pessoa, por exemplo, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Aceitar promessa. Rapaz, se eu ajeitar para você lá, vou lhe dar tanto, você faz? Não, eu faço. Não precisou nem receber, só aceitou a promessa, certo? Também é crime. Então, solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem, corrupção. Quando você exige, é concussão, certo? Concussão. Diferente também, pode parecer, a extorsão. Deixa eu ver aqui, extorsão. Eu Constranger ia alguém. perguntar qual a diferença da extorsão para a né? Concussão, né? Concussão você exige, certo? A, A a, a, extorsão. a vantagem econômica, a extorsão é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Então, uma coisa é você dizer, ó, eu só libero aí, só vou liberar se você botar um dinheiro pra gente aí, o Guaraná. Outra coisa é constranger mediante violência ou grave ameaça. Rapaz, a gente vai lhe matar, viu? A gente vai lhe matar. Se não agitar aí, Professor, por exemplo, professor, um crime de extorsão, a vítima ela tem que participar, né? Ou a não, favor em benefício do malandro ou não? não. Aí seria o estelionato. Você está confundindo com o estelionato, que é Ah, de algum... professor, é mesmo, é mesmo, é mesmo. A extorsão é 158. Constranger alguém mediante violência, grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. A fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Se eu constranger mediante violência ou grave ameaça, eu estou diante de uma extorsão. Então, vamos supor, se sou parado numa blitz, estou sem habilitação, sem documento do carro. Se o cara disser, pô, a gente é um negócio aí pra gente aí que eu libero. Tá solicitando, não é corrupção passiva. Se o cara disser, eu só libero se você ajeitar, ele tá exigindo, é concussão. E se ele disser, olha, eu vou lhe matar, ou então vou deixar ele prender aí, você vai ver o que eu vou fazer com você, seu vagabundo, que você tá andando sem... Ou me bater, me dar 2 tapas, cadê a porra da habilitação? Aí é extorsão, certo? E claro, é solicitar vantagem econômica, né? Se ele me bater, me constranger com violência ou grave ameaça, com o intuito de obter a vantagem indevida, é extorsão, certo? Tem que acontecer algum tipo de ameaça, algum dano lesível, alguma coisa assim? Não. Só se for mediante violência, violência física. Grave ameaça não precisa bater, é só ameaçar. Agora, o que é que a lei diz? Grave ameaça. É qualquer Entendi. ameaça, não tem que ser uma ameaça grave. Certo? Deixa eu ver aqui.
Agora vamos passar para Código de Processo Penal. Modificação do CPP. Bom, primeira modificação aqui, vocês vão estudar isso quando forem estudar processo penal, mas só dando uma pincelada, provavelmente até comigo, aquela coisa, não vão ter que me engolir. O processo penal, o nosso processo penal, tem características, nós temos dois sistemas, para vocês entenderem, né? Dois sistemas de processo penal. Na verdade, há quem diga que até três. Um sistema inquisitorial. Inquisitório, vocês lembram logo de Inquisição, né? A Inquisição foi aquele período que a igreja levou um monte de gente para a fogueira, que as penas eram cruéis. Na época da Inquisição, um mesmo ente era responsável entre acusar, investigar, acusar e julgar. Não existia papéis como tem hoje, por exemplo, Ministério Público, juiz, defesa, delegado. Havia concentração numa mesma figura, o acusador, o investigador, o acusador e o julgador. Essa é uma grande característica do sistema inquisitorial. Não há contraditório, é mais ou menos como ocorre na investigação policial. No inquérito policial, não há exercício de contraditório em ampla defesa. Por exemplo, eu vou acabar essa aula aqui, vou correr para a central de flagrante, que eu estou com um cliente lá que foi preso, eu vou acompanhar o depoimento dele, eu não posso fazer pergunta, certo? Não há exercício de contraditório em ampla defesa. Isso é uma característica do sistema inquisitorial. E o sistema acusatório, que é mais ou menos o nosso sistema, existem as figuras, né? A figura do investigador, delegado de polícia, a figura do órgão acusador, Ministério Público, e a figura do juiz. A imparcialidade. Quando você concentra papéis numa mesma figura, é difícil você imaginar um juiz imparcial. Imagine o juiz ter um papel de acusar e julgar ao mesmo tempo. É impossível, eu não consigo entender e vislumbrar um ser humano, só se for Jesus Cristo, que tenha essa condição de, ao mesmo tempo que acusa, se coloca de forma imparcial para julgar, né? Bom, a nossa Constituição prevê o nosso sistema como um sistema acusatório, em que há papéis, em que há imparcialidade, em que há contraditório em ampla defesa e diversas outras características de um sistema acusatório que vocês vão ver com mais detalhe mais na frente. Muito embora o nosso Código de Processo Penal, que é de 1941, vejam bem, 1941, o Código Penal, se não me engano, é de 40 e o Código de Processo Penal é de 41, certo? Ou seja, naquela época, o Código de Processo Penal, quando nasceu, ele nasceu enraizado de características inquisitoriais. Por exemplo, era possível, o juiz poderia determinar a abertura de um processo sem passar pelo Ministério Público. Ele juiz, ele determinava a abertura de processo de ofício, é o juiz agir de ofício. Não só isso, várias outras características diversas. E o pacote anticrime fez uma modificação no Código de Processo Penal para dizer de forma clara que o nosso sistema é um sistema acusatório, certo? Então, o que é que vai dizer lá o artigo 3º-A do Código de Processo Penal? O processo penal terá uma estrutura acusatória, massa, já deveria ter. Por quê? Porque a Constituição instituiu um sistema acusatório no processo penal. Vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação. Então, o juiz não pode, por exemplo, decretar de ofício uma prisão, certo? Não pode determinar uma busca de apreensão, ele não pode ter iniciativa própria, o juiz é espectador. Né? E a substituição da atuação probatória do órgão acusador, de acusação. O juiz não pode se colocar no lugar do órgão de acusação.
Então, por exemplo, deixou de apresentar uma testemunha ao Ministério Público, problema do Ministério Público. O juiz não pode querer se avourar de órgão acusador para produzir prova para condenar alguém, né? Uma vez, se já tem tempo, a magistratura aqui da Bahia, através da Associação dos Magistrados da Bahia, mandou fazer uma camisa, e a camisa era escrita AMAB contra o crime, alguma coisa assim. Juiz não luta, juiz não faz segurança pública, juiz não luta contra crime, juiz julga de forma imparcial, né? Juiz julga, é isso que o juiz faz, juiz não luta contra crime, juiz não tem uma atividade, uma ação ativa, ele tem uma ação passiva. Aí ele é trazido os fatos, as provas, ele julga com base no que é trazido a ele. Ele não vai buscar, certo? Ele não vai buscar. Isso é uma característica do sistema acusatorial. E de forma porreta, como diz meu pai, o Código de Processo Penal trouxe o pacote de crimes trouxe esse ponto positivo para o Código de Processo Penal, porque deixou bem claro que o sistema é acusatório. Assim como também, e eu não vou ficar lendo os artigos, vou falar só um pouco no Instituto, como também trouxe a figura do juiz de garantias, né? O que é a figura do juiz de garantias? Ou das garantias. Deixa eu ver como está escrito aqui. O juiz das garantias. Bom, dentro dessa ideia da imparcialidade do juiz, muito se questionava, isso também foi, no meu ponto de vista, excepcional no processo penal, embora exista, de fato, uma dificuldade de você instrumentalizar isso hoje com a justiça que a gente tem, com o tamanho do Brasil, né? Esse é um questionamento que se faz. Por quê? Percebo, a gente tinha concentração, tem ainda, porque esse dispositivo 3B do Código de Processo Penal, incluído pelo pacote anticrime, o juiz de garantia, de um modo geral, ele está suspenso. Sua aplicabilidade está suspensa pelo Supremo, certo? Eu acredito que foi só para o Poder Judiciário Nacional como um todo e os auxiliares da Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Privada, enfim, todos os auxiliares, se tem um tempo para poder lidar com essa nova figura que vai mexer muito no processo penal. Mas existe uma concentração do juiz das garantias, ou existia uma concentração na figura de um só juiz, tanto para decisões na fase de investigação, como na decisão da fase de instrução, de julgamento, né? Então, por exemplo, o delegado estava investigando um crime e precisou de uma busca e apreensão, porque precisa de ordem judicial, de uma busca e apreensão na residência de um suspeito. Ele tem que fazer um pedido, representação que a gente chama, solicitando a um juiz. Se naquela comarca tem 3 varas criminais, aquele pedido vai ser sorteado, distribuído e sorteado para um dos juízes. Bom, pegou lá o juiz da primeira vara criminal de Xorroxó. Ele vai analisar e vai ver se é o caso de busca e apreensão. E ele, na sistemática atual, ele fica responsável por todos os outros pedidos. Pô, precisou agora de um mandado de prisão preventiva contra esse suspeito que ele estava destruindo provas. Esse pedido vai ser feito a esse juiz. Bom, depois precisou de uma interceptação telefônica. Esse pedido vai ser feito ao juiz. Isso eu estou falando na investigação. Terminou a investigação foi para o Ministério Público denunciou. Essa denúncia vai ser oferecida a esse juiz. Esse processo vai correr perante esse juiz, e esse juiz vai sentenciar, certo? Ou seja, há uma unificação numa mesma figura. E o que é que se questionava muito, inclusive esse juiz das garantias já é adotado em outros países da América Latina. Não estou falando comparação nem com países europeus ou americanos, estou falando de países da América Latina, ou seja, de uma realidade muito parecida com a do Brasil, ou mais parecida. O que é que se questionava? Um juiz que participou e decidiu, tomou decisões em um período de investigação, teria de fato imparcialidade suficiente para decidir sobre uma condenação, uma absolvição de fato? Vamos supor. Por quê? Porque nesses pedidos, o juiz não olha, por exemplo, numa busca e apreensão,
se o sujeito é acusado ou inocente. Mas ele precisa olhar se há indícios suficientes de que aquela pessoa possa estar cometendo aquele crime para deferir uma busca e apreensão, para deferir um mandado de prisão, para deferir uma interceptação telefônica. Então, de alguma forma, mesmo que mais superficial, há um pré-julgamento, né? E aí, os operadores do processo penal questionam, pô, esse cara, esse juiz que depois vai julgar, ele vai ter lá na frente parcialidade suficiente para dizer, ó, aquela busca e apreensão que eu deferi, que invadiram sua casa, pegaram o seu computador e tudo, não era para ter sido feita porque você é inocente. Aquela interceptação que a polícia ficou ouvindo suas conversas lá, não era para ser feita porque você é inocente. Agora eu percebo que você é inocente. Aquele tempo que você ficou preso preventivamente, 1 ano, 2 anos esperando o processo esse momento, não era para você ficar, coitado de você, eu deferi aquilo ali, mas eu estava errado, você é inocente. Percebam que esse é o grande questionamento. Esse juiz que trabalhou durante a investigação, pode ser um inquérito policial, pode ser uma investigação do Ministério Público, nós temos diversas formas de investigação no Brasil, a mais utilizada diuturnamente é do dia a dia, o inquérito policial. Ele tem imparcialidade? Não, daí vem a figura do juiz das garantias. Por que precisa de esse juiz para deferir? Porque o delegado não chega lá e entra. Porque precisa de uma figura para fazer a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, né? Para não ser algo apenas de polícia, de segurança pública, precisa ter o juiz. Alguns atos, eles são revestidos de jurisdicionalidade. O juiz precisa fazer esse controle. Vai lá na casa do sujeito, vai pegar o computador, vai pegar pendrive se tiver, certo? Mas vai resguardar, por exemplo, a televisão do cara, só relacionado a documentos da atividade dele, enfim, o juiz vai fazer essa garantia, esse controle jurisdicional. E aí o juiz da garantia vem justamente para ter um juiz que atue na fase de investigação e um juiz que tem parcialidade suficiente para atuar na fase de julgamento, de instrução e julgamento, que a gente chama, certo? Isso é o juiz das garantias. Por que que não está implementado? Porque, imagine, a gente tem várias comarcas aqui na Bahia, por exemplo, que só tem um juiz. Do meu ponto de vista, existe uma dificuldade, isso é fato. Mas essa dificuldade ela pode ser ultrapassada, ela pode ser vencida, porque hoje a gente tem o avanço da tecnologia, né? Assim como, por exemplo, tem juiz atuando de forma remota, como eu estou atuando aqui. Eu já tive, eu tive 2 clientes em Ribeira do Pupão, não, Capim Grosso, não pisei os pés lá. Não pisei os pés lá, tudo pela internet, certo? Nem conheço os caras de vista, não sei nem quem é. Sei o nome, porque os dados foram me passados, fui contratado, fui tudo de casa. Então, há a possibilidade de implementar isso, mesmo nos lugares mais longínquos e mesmo nos lugares que a gente não tem juiz, mais de um juiz na comarca. Porque o que é que provavelmente vai acontecer? Um juiz da comarca próxima vai ser o juiz da garantia e o outro vai ser o juiz do processo. E quando for ao contrário, eu cometi um crime, sei lá, Feira de Santana, e me diga uma cidade próxima aí. Ou, por exemplo... Pojuca e Dias d'Ávila, não, como é aquela cidade que fica para ir Pojuca? Pojuca e... São João. Mata de São João, pronto. Perfeito, que é próximo ali e tal. Pojuca e Mata de São João. O juiz de Pojuca vai ser o juiz da garantia das investigações de Mata de São João, e o juiz de Mata de São João vai ser o juiz de garantias dos crimes praticados em Pojuca, certo? Aí o processo de Mata de São João, a instrução, o julgamento vai ser no juiz de lá. Mas as garantias, deferimento de busca e apreensão, deferimento de prisão preventiva, deferimento de interceptação telefônica, certo? Vai ser tudo lá no outro juiz. Para quê? Para que o juiz daquela comarca tenha imparcialidade suficiente para, na hora que analisar as provas, decidir. Certo? Isso é um detalhe importante, isso está suspenso, porque o Supremo suspendeu. Me parece que a previsão de Toffoli do presidente do Supremo era julgar até setembro. Eu não sei com essa pandemia o que vai ser feito. Aproveitando, tem
também foi suspenso o que é que acontece aí em relação ao artigo 28 do Código de Processo Penal. Isso também está suspenso. Aí já é uma coisa que envolve mais o Ministério Público. Vocês já devem ter ouvido falar isso. Toda vez que... Como é que funciona mais ou menos a temática, o procedimento do processo penal? A polícia investiga, tem outras formas de investigação, pode ser, por exemplo, uma CPI, né? Mas, de regra, é a polícia judiciária através do inquérito policial. A polícia investiga, pega essa investigação e caminha para o Ministério Público. E o Ministério Público vai analisar. Se existir indícios suficientes de autoria e materialidade, o Ministério Público oferece a denúncia. Se diante daquele manancial de informações ali, oitiva de testemunha, interrogatório do réu, tudo que o delegado fez lá, apreensão da droga, enfim, existe condição de oferecer a denúncia? Existe. O Ministério Público oferece a denúncia. Se não existir, o Ministério Público pode pedir complementação das investigações. Então, por exemplo, existe uma dúvida aqui se esse cara estava ou não no fato. Pode pedir, por exemplo, um reconhecimento, pode pedir uma cariação. Existe aqui uma contradição entre dois depoimentos. Aí o promotor manda retornar para a delegacia para complementar a prova, para complementar a investigação. Enfim, faltou ouvir uma pessoa. Ou ele pode ele mesmo fazer, ele também pode fazer isso. Ele pode fazer a cariação, ele pode ouvir a pessoa que está faltando, enfim. Ele pode ele mesmo complementar a investigação. Ou ele retorna ou ele complementa. Ou ele pode entender, aí é uma terceira opção, que não é caso de denunciar. Porque é fato atípico, por exemplo, não é? Falta tipicidade, vocês já estudaram isso? Ou entender que há uma excludente de ilicitude, que não seja problema mental, né? Senão tem que ter um processo para o sujeito ser submetido à medida de segurança. Se ele pugnar pelo arquivamento do inquérito, e aí daí grande vem uma coisa que vocês vão aprender e não vão esquecer nunca: delegado não arquiva inquérito. O delegado tem que pegar o inquérito, a investigação e encaminhar para o Ministério Público. O Ministério Público pede ao juiz que arquive, certo? Como é que funciona hoje? Hoje, até a data de hoje, se o promotor pugnar, requerer, solicitar o arquivamento do inquérito, dizendo que não há crime, que não houve crime, enfim, fundamentar o seu pedido, e o juiz discordar, isso fere até o princípio do sistema acusatório da imparcialidade. Se o cara que quer acusar não quer acusar, quem é o juiz para dizer que tem que ter acusação, né? Mas, enfim, qual é a atual sistemática? O promotor oferece o pedido de arquivamento. Se o juiz discordar, ele encaminha para o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe da instituição do Ministério Público, dos Ministérios Públicos Estaduais. No Ministério Público Federal, existe um órgão colegiado, é como se fosse um conselho. Acho que chama de coordenação de recursos. O nome exato eu não me lembro agora. Mas existe um órgão colegiado de procuradores da República que vão analisar. Aqui o Ministério Público Estadual vai para o Procurador-Geral. Aqui hoje a gente tem uma Procuradora-Geral. Ela recebe esse processo do juiz, o juiz discordando, dizendo os motivos, óbvio. Ela vai analisar. Se ela entender que é caso de denunciar, ela pode discordar do promotor, né, óbvio, e concordar com o juiz. Ela pode denunciar a Procuradora-Geral, ou ela pode designar um promotor que não é aquele que discorda, porque se ela mandar ele fazer, fere um princípio e uma garantia, que é da independência funcional. Então ela não pode, ela é chefe da instituição, mas não é chefe do promotor. Então ela não pode obrigar ele a fazer a denúncia, né? Se não fere a garantia constitucional da independência da função, ele é independente. Ela pode designar um promotor, ela mesma pode fazer a denúncia, ou ela pode designar um promotor que lhe assessora, por exemplo. Na Procuradoria-Geral, a gente tem promotores assessores, são os promotores que assessoram a Procuradora-Geral, para que ele faça a denúncia, certo? Se ela fizer, ou um outro promotor fizer, o juiz recebe a denúncia e toca o barco. Se ela discordar, ela discordando, não tem mais para onde correr, certo?
Isso é como funciona hoje. O que é que o pacote anticrimes veio para modificar? Tirou o juiz da jogada. O juiz é imparcial e o juiz não pode se arvorar na função de acusador. Então, o que é que veio o pacote anticrimes? No meu ponto de vista, também uma excelente modificação para dizer o seguinte: se o promotor entende que é fato de arquivamento, esse arquivamento não tem que passar nem pela justiça, o arquivamento é interno. O promotor oferece o pedido de arquivamento, esse pedido vai para um órgão superior no Ministério Público, e essa é a questão, isso está suspenso para que o Ministério Público se organize para ver qual vai ser o órgão, pode ser um conselho, pode ser um órgão criado só para isso, interno, a questão é interna corporis. Então o promotor vai dizer, caso de arquivamento, vai dizer os motivos, fundamentar e encaminhar para o órgão superior. Se o órgão superior entender que é caso de arquivamento, está arquivado, acabou, não vai nem na justiça, porque o órgão acusador não quer acusar, existe um órgão ente, não é o juiz que vai dizer que tem, né? Inclusive, agora a lei trouxe a possibilidade de recurso da vítima. Bom, a vítima está esquecida? Não. Se ela discordar, ela pode recorrer para esse órgão, certo? E essa decisão de arquivar pode ser revista por esse órgão. Deixa eu pegar aqui deixa eu ver se eu acho aqui a redação do artigo 28, para a gente ver como é que ficou agora. Não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado confessado, não, aqui é o 28A, é o 28. Ordenado o arquivamento do inquérito ou de qualquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará a vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Então, o que vai acontecer agora? Um órgão interno que vai revisar, certo? Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Cada lei de cada Ministério Público Estadual vai dizer como é que isso vai funcionar. Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estado, Município, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pelo chefe do órgão. Então, chefe do Estado, governador, chefe da União, presidente da República, chefe do município, o prefeito. Provocado pelo chefe do órgão a quem couber a sua representação judicial. Desculpa aqui, eu errei. Pelo chefe do órgão a quem couber a sua representação judicial. A representação judicial do Estado, da União, é feita pela Advocacia Geral da União. A representação judicial dos estados é feita pela Procuradoria do Estado e a representação judicial do município é feita pela Procuradoria do município. Então, cabe ao Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral do município e Advogado-Geral da União fazer esse requerimento de revisão, certo? Então é isso. Eu vou precisar parar por aqui, porque eu preciso sair para um compromisso. Alguém tem alguma coisa a dizer? Relembrando, prova da gente dia 15, não é isso? 15/6, assunto do artigo 157 ao 212. Desejo uma boa noite, uma excelente semana a todos.